A chuva caía como lâminas sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando a noite de sexta-feira num caos de água e luzes refletidas. Tomás, de 32 anos, corria com o filho Miguel nos braços, o menino de 6 anos tremendo de frio apesar do casaco impermeável. O ônibus havia atrasado, a babysitter cancelara no último minuto, e agora o pequeno choramingava baixinho enquanto Tomás tentava proteger a cabeça dele com o guarda-chuva semi-quebrado. Foi então que o viu. Encostado à parede de um prédio antigo no Chiado, um homem alto, de terno cara encharcado, cambaleava visivelmente bêbado. O rosto, mesmo distorcido pela embriaguez, era impressionante, traços fortes, barba bem aparada, cabelos negros colados à testa. Ele murmurava algo incompreensível, tentando apoiar-se na parede, mas escorregava lentamente para o chão. Tomás hesitou apenas um segundo. Miguel olhava assustado. Papai, o senhor está doente. Está só cansado, filho. Fica aqui debaixo do toldo, não te mexas. Tomás entregou o guarda-chuva ao menino e correu até o estranho. O homem era pesado, mas Tomás, acostumado a carregar sacos de cimento na obra onde trabalhava como pedreiro, conseguiu segurá-lo pelos ombros. Ei, calma. Consegue andar. Precisa de ajuda. O homem ergueu os olhos vidrados. Eram de um verde profundo, quase hipnóticos mesmo sob a chuva. Deixa-me em paz. Murmurou, mas a voz era educada, culta, com aquele sotaque ligeiramente alfacinha das elites. Tomás sentiu um aperto estranho no peito. Não era pena. Era algo mais perigoso. Reconhecimento. Solidão refletida. Não vou deixar você aqui para morrer de hipotermia ou ser assaltado. Vem. Com esforço, passou o braço do homem pelos ombros e o arrastou até o táxi que, por milagre, parou ao aceno. Miguel entrou primeiro, olhos arregalados. O homem desabou no banco, cabeça pendendo. Para onde, senhor? Perguntou o taxista, desconfiado. Tomás olhou a carteira que tirara do bolso do desconhecido para verificar a identidade. Ricardo Almeida. CEO da Almeida e Filhos, uma das maiores construtoras do país. Endereço em Cascais, Zona Nobre. Cascais, disse Tomás, firme. Eu pago. O trajeto foi silencioso, exceto pelo ressonar intermitente de Ricardo e as perguntas sussurradas de Miguel. Tomás não respondia. Olhava pela janela, coração disparado. Por que estava fazendo aquilo? Ele, pai solteiro gay, que mal conseguia pagar as contas do apartamento minúsculo em Alcântara, levando o CEO mais poderoso de Portugal para casa. Chegaram à mansão às 2 da manhã. Portões automáticos, segurança particular. Tomás explicou a situação ao guarda, que, depois de verificar a identidade do patrão, abriu caminho. Ricardo foi praticamente carregado até o quarto principal por Tomás e pelo segurança. Quando o deixaram na cama king size, o homem abriu os olhos de novo. Obrigado. Sussurrou, voz rouca. Quem? Quem é você? Ninguém importante, respondeu Tomás, desviando o olhar. Só alguém que não deixa pessoas na rua. Ricardo segurou-lhe o pulso de repente. O toque foi elétrico. Fica. Por favor. Não quer ficar sozinho. Tomás sentiu o sangue gelar. Aquele pedido não era só de um bêbado. Era de alguém profundamente perdido. Tenho meu filho lá fora. Traga-o. Há quartos. Por favor. Contra todo o bom senso, Tomás obedeceu. Miguel dormiu num quarto de hóspedes luxuoso, enquanto Tomás ficou sentado numa poltrona ao lado da cama de Ricardo, velando o sono inquieto do homem. Pela manhã, Ricardo acordou com dor de cabeça latejante e memórias fragmentadas. A imagem do pedreiro forte, olhos castanhos gentis, filho pequeno dormindo no quarto ao lado. Meu Deus, murmurou, sentando-se. O que fiz ontem? Mas ao ver Tomás entrar com uma bandeja de café da manhã preparada pela governanta, algo se mexeu dentro dele, gratidão misturada com curiosidade. Atração. Você salvou minha vida, disse Ricardo, voz baixa. Como posso retribuir? Tomás sorriu triste. Não precisa. Só cuide-se melhor da próxima vez.
Mas quando Miguel apareceu correndo, abraçando as pernas do pai, Ricardo sentiu uma pontada desconhecida. Inveja. Saudade de algo que nunca teve. Vocês ficam para o almoço, declarou Ricardo, autoritário. É o mínimo. Tomás queria recusar. Sabia que mundos diferentes não se misturam. Mas o olhar suplicante de Miguel, encantado com a piscina e o jardim, venceu. Almoçaram na varanda com vista para o mar. Conversa leve, mas cheia de olhares furtivos. Ricardo perguntava sobre a vida de Tomás, viúvo há 4 anos, o marido morto num acidente de carro, criando Miguel sozinho, trabalhando duro. Ricardo, por sua vez, falava pouco do próprio passado. Empresa familiar, pressão constante, casamento arranjado que terminara em divórcio escandaloso anos antes. Nunca filhos. Nunca amor verdadeiro. Quando Tomás e Miguel partiram no final da tarde, Ricardo entregou-lhe um cartão. Se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Ligue. Tomás guardou o cartão no bolso, coração apertado. Sabia que não ligaria. Homens como Ricardo Almeida não se envolvem com pedreiros gays de bairro popular. Mas 3 dias depois, o telefone tocou. Era Ricardo. Preciso te ver. É importante. Tomás sentiu o mundo girar. O café escolhido por Ricardo ficava no Príncipe Real, bairro boêmio de Lisboa, onde a comunidade LGBT respirava mais livremente. Tomás chegou nervoso, Miguel na escola, mãos suadas. Não entendia por que aceitara o convite. Ricardo já estava lá, impecável em camisa social azul, contrastando com o jeans simples de Tomás. Obrigado por vir, disse Ricardo, levantando-se para cumprimentá-lo com 2 beijos no rosto, costume português que fez Tomás corar. Conversaram sobre tudo e nada. Ricardo queria saber mais sobre a vida de Tomás, sobre Miguel, sobre como ele lidava com a solidão. Tomás respondia com cautela, mas aos poucos se abria. Contou sobre o preconceito no trabalho, sobre olhares tortos dos colegas, sobre a luta para ser um bom pai num mundo que ainda julgava. Ricardo escutava em silêncio, olhos fixos nos dele. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Eu nunca. Começou Ricardo, hesitante. Nunca tive coragem de assumir quem sou. O meu pai, a empresa, a imagem pública. Tudo me sufocava. Tomás sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que... Sou gay, completou Ricardo, voz baixa mas firme. Sempre soube. Mas enterrei tão fundo que quase me matou. A bebida, as noites vazias. Até você aparecer. O silêncio entre eles foi denso. Tomás queria tocar-lhe a mão, mas temia. Ricardo, nossos mundos são diferentes. Você é o CEO, eu sou só. Você é o homem que me salvou. Que me fez querer ser melhor. Os encontros começaram assim. Cafés, passeios discretos pelo Jardim da Estrela, almoços rápidos. Ricardo insistia em ajudar financeiramente, mas Tomás recusava orgulhoso. Não sou caridade. Não é caridade. É admiração. Miguel adorava Ricardo. Chamava-o de tio rico. Ricardo, que nunca lidara com crianças, descobria uma ternura desconhecida. Levava o menino ao oceanário, comprava livros, brincava horas. Mas o segredo pesava. Ricardo não podia ser visto publicamente com eles. A imprensa sensacionalista portuguesa devoraria a história, o poderoso CEO gay com um pedreiro viúvo. Tomás sofria em silêncio. Amava Ricardo, já admitia para si mesmo, mas sentia-se amante escondido. Quando vamos poder andar de mãos dadas na rua? Perguntou uma noite, depois de um jantar secreto na mansão. Ricardo baixou a cabeça. Logo. Preciso preparar o terreno. A empresa, a família. Sempre logo. Estou cansado de ser o segredo, Ricardo. A discussão foi a primeira. Tomás saiu furioso, coração partido. Dias sem contato. Ricardo afundava em reuniões, bebida. Tomás chorava sozinho depois de deitar Miguel. Foi então que o inesperado aconteceu. A empresa de Ricardo ganhou a maior licitação pública dos últimos anos,
reconstrução do centro histórico de Lisboa após inundações. E a obra principal caiu exatamente no bairro de Alcântara, onde Tomás trabalhava. Ricardo, como CEO, precisava supervisionar pessoalmente. O reencontro no canteiro de obras foi elétrico. Tomás de capacete, suado, forte. Ricardo de terno, imponente. Preciso falar contigo, disse Ricardo, apertando-o. Aqui não, respondeu Tomás, frio. Mas à noite, Ricardo apareceu no apartamento modesto de Tomás. Não aguento mais. Quero você. Quero Miguel. Quero uma vida verdadeira. Beijaram-se pela primeira vez ali, na sala simples, com brinquedos de Miguel espalhados. Foi doce, urgente, cheio de anos de repressão. Mas a felicidade durou pouco. No dia seguinte, fotos vazaram para a imprensa. Tomás e Ricardo saindo do prédio, abraçados. Alguém os seguira. Os jornais explodiram, CEO da Almeida e Filhos em romance gay cooperário. A vida de ambos virou inferno. Ricardo enfrentou o conselho de administração furioso. O pai, fundador da empresa, ameaçou deserdá-lo. Vais destruir tudo o que construí. Gritou o velho no escritório. Prefiro destruir a empresa a destruir a mim mesmo, respondeu Ricardo, voz tremendo mas decidida. Tomás, por sua vez, sofreu ataques no trabalho. Colegas que antes o respeitavam agora faziam piadas homofóbicas. Alguém pichou, viado, na sua caixa de ferramentas. Miguel chegou da escola chorando. Os meninos disseram que você e o tio Rico são doentes. Tomás abraçou o filho até ele dormir, mas dentro dele uma fúria surda crescia. Odiava Ricardo por ter trazido aquele caos à sua vida tranquila, mas odiava mais ainda o mundo que os punia por amarem. Ricardo tentou proteger Tomás. Ofereceu segurança particular, mudança para a mansão, mas Tomás recusou. Não vou me esconder mais. Nem vou deixar você bancar tudo. A tensão aumentou quando a ex-mulher de Ricardo, Beatriz, apareceu. Casamento de fachada anos antes, mas ela ainda tinha ações na empresa. Se não terminares isso, vou à imprensa com mais detalhes, ameaçou ela. Sobre as tuas preferências, desde sempre. Ricardo vacilou pela primeira vez. Numa noite de desespero, ligou para Tomás bêbado novamente. Talvez ela tenha razão. Talvez eu deva acabar com tudo para salvar a empresa. Tomás correu até Cascais sob chuva forte, lembrando a noite em que se conheceram. Se me deixares agora, nunca mais volto, disse, olhos cheios de lágrimas. Escolhe, Ricardo. A empresa ou nós. Ricardo chorou como criança. Pela primeira vez, escolheu o amor. No dia seguinte, convocou coletiva de imprensa. Assumiu publicamente a relação, denunciou a homofobia, anunciou doações milionárias a associações LGBT. A bolsa reagiu mal, ações caíram. O pai sofreu ataque cardíaco. Tomás sentiu culpa imensa. Foi por minha causa. Não. Foi por nossa causa, corrigiu Ricardo, segurando-lhe o rosto. Vale cada centavo perdido. Mas o pior ainda estava por vir. Beatriz, vingativa, revelou à imprensa que Ricardo tinha um filho legítimo de uma relação passageira antes do casamento falso. Um menino de 8 anos vivendo com a mãe no Brasil. Ricardo ficou em choque. Nunca soubera. Tomás também. A traição do segredo abalou a confiança. Como pudeste esconder algo tão grande? Eu não sabia. Juro. A discussão foi violenta. Tomás saiu com Miguel, deixando Ricardo sozinho na mansão vazia. Semanas de separação. Ricardo voou ao Brasil, conheceu o filho, Pedro. O menino era tímido, mas os olhos verdes eram idênticos. Tomás, enquanto isso, lutava sozinho contra o assédio da imprensa na porta de casa. Foi Miguel quem quebrou o gelo. Papai, o tio Rico está triste. Ele ligou para mim na escola. Tomás sentiu o coração amolecer. O reencontro aconteceu no jardim da Gulbenkian, lugar neutro. Ricardo chegou com Pedro, o menino segurando sua mão. Tomás e Miguel aproximaram-se devagar. As crianças se olharam, tímidas,
depois Miguel sorriu. Queres brincar no Lago dos Patos? Pedro assentiu. Correram juntos. Os adultos ficaram sentados no banco. Desculpa por não ter-te contado antes, começou Ricardo. Eu realmente não sabia. Eu acredito. Mas doeu mesmo assim. Sei. Eu errei muito. Mas quero consertar. Quero vocês na minha vida. Todos vocês. Tomás olhou as crianças brincando. Miguel precisa de estabilidade. Não de escândalos. Então casamos. Oficialmente. Mostramos ao mundo que amor é amor. Tomás riu amargo. Em Portugal é legal, mas a sociedade. Que se dane a sociedade. Eu já perdi quase tudo. Só não quero perder vocês. Beijaram-se ali, no banco do jardim, sob olhares curiosos mas também sorrisos de aprovação de alguns casais jovens. A vida começou a se reorganizar. Ricardo vendeu parte das ações, reduziu o poder do pai na empresa, criou uma fundação para apoio a famílias LGBT. Tomás aceitou trabalhar como supervisor na obra de Alcântara, agora com respeito renovado dos colegas, muitos se desculparam depois da coragem pública de Ricardo. As crianças tornaram-se inseparáveis. Miguel e Pedro, irmãos de alma. Mas Beatriz não desistiu. Processou Ricardo por guarda compartilhada de Pedro, alegando instabilidade emocional devido à vida desregrada. O julgamento foi doloroso. Testemunhas, psicólogos, imprensa na porta do tribunal. Tomás testemunhou a favor de Ricardo, contando como ele era um pai presente apesar de tudo. O juiz concedeu guarda compartilhada, mas com residência principal em Portugal. Vitória agridoce. Na noite da sentença, os 4 jantaram juntos pela primeira vez como família. Risos, planos, futuro. Mas o destino reserva sempre uma curva. Um mês depois, o pai de Ricardo morreu. O velho nunca aceitara a orientação do filho, morrera amargurado. Ricardo caiu em depressão profunda. Culpa, luto, raiva. Ele morreu odiando-me, confessou a Tomás numa madrugada de insonia. Ou morreu sem conseguir dizer que te amava apesar de tudo. Ricardo chorou nos braços de Tomás horas seguidas. Foi Tomás quem organizou o funeral discreto, quem segurou a família destruída. E foi ali, no cemitério de Benfica, sob céu cinzento, que Ricardo tomou a decisão final. Vou vender a empresa, anunciou Ricardo ao conselho semanas depois. Inteiramente. Quero uma vida simples com a minha família. Choque geral. O Império Almeida terminaria nas mãos dele. Mas Ricardo estava decidido. A venda rendeu milhões suficientes para viverem confortavelmente o resto da vida. Compraram uma casa ampla mas acolhedora em Sintra, com jardim grande para as crianças. Tomás abriu uma pequena empresa de restauro de património, trabalho que sempre amara. Ricardo dedicou-se à fundação, viajando pelo país dando palestras sobre aceitação e amor próprio. A vida parecia finalmente em paz. Mas o passado bateu à porta de forma inesperada. Uma carta chegou. Do Brasil. Da mãe de Pedro. Ela queria o filho de volta. Alegava que Ricardo o arrancara dela com dinheiro e poder. Não era verdade, mas o medo tomou conta. Novo processo. Nova batalha. Tomás viu Ricardo desmoronar novamente. Se perder o Pedro. Não vais perder. Somos família agora. As crianças, percebendo a tensão, começaram a ter pesadelos. Miguel perguntou uma noite. O Pedro vai embora. Tomás abraçou os 2 meninos. Nunca. Prometo. O julgamento foi televisionado. Opinião pública dividida. No dia da audiência final, a mãe de Pedro não apareceu. Mandou carta desistindo, dizendo que vira nas notícias como o menino estava feliz. Alívio imenso. Naquela noite, na casa de Sintra, Ricardo ajoelhou-se diante de Tomás. Casa comigo. Oficialmente. Diante do mundo. Tomás chorou. Sim. 1000 vezes sim. O casamento foi marcado para o verão seguinte, na praia da Adraga,
simples mas cheio de amigos verdadeiros. Mas antes disso, uma última prova. Miguel adoeceu gravemente. Leucemia. O mundo parou. Os meses seguintes foram um inferno de hospitais, quimioterapia, noites em claro. Ricardo usou todos os contatos para os melhores médicos. Tomás mal saía do lado do filho. Pedro segurava a mão do irmão nos dias bons. A família uniu-se como nunca. Numa noite crítica, Miguel em coma induzido, Tomás desabou no corredor do hospital. Não aguento perdê-lo. Não depois de tudo. Ricardo abraçou-o forte. Ele é forte. Como o pai. Milagre aconteceu. Remissão. Miguel sobreviveu. No dia em que recebeu alta, as crianças correram no jardim de Sintra, rindo como se nada tivesse acontecido. O casamento realizou-se finalmente. Praia ao pôr do sol, poucos convidados, votos emocionados. Prometo amar-te nos dias bons e nos piores, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, disse Ricardo, voz embargada. E eu prometo ser teu porto seguro, como foste o meu, respondeu Tomás. Miguel e Pedro levaram as alianças, sorrisos enormes. Aplausos, lágrimas, música suave. Anos depois, a família cresceu. Adotaram uma menina, Inês. Ricardo escreveu um livro sobre a jornada, tornando-se voz importante na luta LGBT portuguesa. Tomás restaurava casas antigas, ensinando o ofício aos filhos. Nas noites tranquilas, sentados na varanda vendo o mar ao longe, seguravam as mãos. Lembras daquela noite chuvosa? Perguntava Ricardo às vezes. Como poderia esquecer? Respondia Tomás, beijando-lhe os dedos. Foi o dia em que um pai solteiro gay salvou um CEO bêbado. E ambos se salvaram para sempre. O amor, enfim, vencera todos os fantasmas.